Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Food Composition Explained. Meu nome é Fernanda Grande, eu sou nutricionista e vou contar aqui por que eu decidi começar esse canal para falar sobre composição de alimentos. Bom, eu trabalho com esse tema há mais de 10 anos, desde o início do meu mestrado, no meu doutorado, e hoje eu sou consultora nessa área. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fiquei muito surpresa. Como nós, profissionais da nutrição, a gente não conhece muito sobre essa ferramenta que é tão importante, que é a tabela de composição de alimentos. Então, por isso eu quero trazer informações aqui como a gente não encontra em nenhum outro lugar. É muito difícil encontrar informações sobre esse assunto e são poucas pessoas no mundo inteiro que entendem sobre esse assunto. Então, por isso, eu resolvi compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você aqui. E agora, nesse vídeo, eu vou explicar o porquê que dados de composição de alimentos são tão importantes. Vamos lá? Bom, então essa é uma das minhas imagens preferidas para falar sobre a importância de dados de composição química dos alimentos, porque eles estão aqui na base, né, para desenvolver todas essas ações que eu vou aqui detalhar um pouquinho mais. Então, quando eu digo dados sobre a composição química de alimentos, é exatamente a gente saber quais componentes, quais nutrientes estão presentes em cada alimento. Então, para que a gente precisa dessa informação? Então, essa informação ela é fundamental para a gente poder, por exemplo, elaborar rotulagem, né, o rótulo, informação nutricional dos alimentos, que é fundamental para a informação ao consumidor. Ela também é extremamente importante para a estimativa de ingestão de nutrientes. Então, para eu saber o quanto que um indivíduo consome de nutrientes a partir da dieta, eu preciso dessas informações. E elas são a base para estabelecer as necessidades nutricionais dos indivíduos e também para apoiar as pesquisas que envolvem, né, que tentam desvendar a relação entre a ingestão de nutrientes e a saúde ou a doença. E todas essas informações, elas estão também relacionadas à elaboração de guias alimentares, então eu preciso saber o que é recomendado o indivíduo consumir e o que uma determinada população consome para propor os guias alimentares e também políticas relacionadas à fortificação de alimentos. Então, tanto para propor as políticas de fortificação, quanto para avaliar se ela está sendo eficaz em suprir aquele nutriente que está sendo fortificado ou não. E tudo isso é extremamente importante, então, para a elaboração de políticas e programas na área da nutrição, saúde e segurança alimentar. Além disso, essas informações também são extremamente importantes para o profissional de nutrição exercer a sua atividade, né? Aquela atividade que é privativa do nutricionista, que é a formulação de planos alimentares e a prescrição de dietas. E, além disso, aqui um item que não é sempre tão mencionado, mas para pesquisa e seleção de cultivares. Então, existe, né? Isso está relacionado a dados de biodiversidade. A gente sabe que cultivares e variedades diferentes de um mesmo alimento têm uma quantidade de nutriente diferente também. Então, se a gente conseguir selecionar aquelas variedades que têm mais nutrientes para incentivar a agricultura a produzir esses alimentos e também, por um outro lado, os consumidores a consumirem mais desse alimento que tem uma quantidade maior de nutrientes, também isso vai ser extremamente benéfico. Então, dados sobre a composição química de alimentos, eles são fundamentais para desenvolver todas essas atividades. Então, sem eles, a gente não consegue desempenhar de uma forma adequada todas essas atividades na área de nutrição. E onde a gente consegue obter essas informações sobre a composição química dos alimentos? Nas tabelas de composição de alimentos. Então, por isso que eu quero trazer bastante informação sobre esse assunto aqui. E aí, outro tópico que eu gostaria de deixar bem claro já aqui nesse primeiro vídeo é como as tabelas de composição elas são elaboradas. Então, pensando numa tabela de composição de alimentos que seja ideal, como ela deveria ser elaborada? Então, numa tabela de composição ideal, todos os dados eles deveriam ser baseados em resultados de análises químicas realizadas especificamente para a elaboração da tabela. Então, essa tabela ideal, ela deve incluir
todos os alimentos e preparações consumidos pela população, porque também, se você é nutricionista como eu e já usou uma tabela de composição de alimentos, sabe como é frustrante quando a gente quer encontrar uma informação na tabela e ela não está lá. Então, a tabela ideal, ela tem que ter todos os componentes e todos os alimentos consumidos pela população. Ela deve ser baseada num plano de amostragem nacional, ou seja, a gente tem que antes de fazer essa análise, a gente tem que coletar amostras desse alimento em diversas regiões do país, especialmente quando a gente está num país grande como o Brasil, então a gente tem que coletar alimentos que foram produzidos e cultivados em diferentes regiões. Para quê? Para que essas análises elas sejam representativas de uma média dos alimentos consumidos no país como um todo. E além disso, claro, esses alimentos eles têm que ser analisados por métodos analíticos adequados em laboratórios de qualidade. Bom, então antes de eu começar a estudar sobre esse assunto, era assim que eu achava que todas as tabelas eram elaboradas, mas não. Então por isso que a gente tem que saber os critérios e saber como olhar de forma crítica os dados que a gente encontra em tabelas de composição de alimentos. E qual que é o problema com essa tabela ideal? O problema é que ela tem um custo extremamente elevado. Então, as análises químicas da composição de alimentos, elas são bem custosas. Então, dados da literatura mostram que a análise química de uma amostra de alimento, então, ela custa entre $1.000 e $1.500 para analisar uma amostra. Então, se a gente pensar que uma tabela ela tem 500, 1.000, 2.000 alimentos, seria impossível realmente fazer uma tabela 100% analítica dessa forma. É óbvio que esse custo ele varia dependendo da quantidade de componentes e do país onde as análises são feitas, mas de qualquer forma é um valor extremamente alto se a gente pensar em analisar uma quantidade grande de alimentos, que é o que precisa ter uma tabela. Então, o que acontece com essa tabela ideal? Acontece que ela não existe. Então, o que a gente faz na prática? A gente faz uma combinação de estratégias. Então, claro, tem dados analíticos, sim, na maior parte das tabelas, porém, a gente usa de outras estratégias para poder complementar e trazer todas essas informações que o usuário quer encontrar lá numa tabela de composição de alimentos. Então, além desses dados analíticos que são realizados especificamente para a tabela, a gente faz uma compilação de dados da literatura e de laudos de laboratório. Então, o que fazemos? Vamos lá nas bases de dados de artigo científico e procuramos todas as informações que existem publicadas na literatura sobre a composição de alimentos do país. E aí a gente coleta essas informações e faz toda uma triagem, uma avaliação da qualidade para saber se ela pode entrar na base de dados e a partir daí essas informações são compiladas. Para complementar, a gente também faz contato com laboratórios que fazem análise de alimentos, de universidades, laboratórios particulares, a própria indústria de alimentos muitas vezes fornece essas informações também, tudo para a gente poder complementar essas informações na tabela. Além disso, a gente também utiliza dados que a gente fala emprestados de outras tabelas, então de tabelas de outros países, quando essa informação ela não está disponível no país para onde a gente está fazendo a tabela de composição de alimentos. E, além disso, também a gente usa de técnicas para calcular receitas, então, a partir das informações da receita de um alimento e da composição de cada ingrediente, utilizando fatores de rendimento e fatores de retenção de nutrientes, a gente consegue estimar a quantidade de nutrientes no alimento preparado e também a gente pode fazer outras estimativas baseadas em alimentos similares quando a informação não está disponível em lugar nenhum. Bom, então essa é só uma explicação bem rápida do porquê que essas informações são tão importantes para o profissional de nutrição ou para qualquer profissional que trabalhe com composição de alimentos e por isso que eu quero trazer informação de qualidade aqui para que você possa escolher dados adequados e utilizar essa informação de forma correta. Então, se você se interessa por esse assunto, deixe o seu like aqui no vídeo para eu saber e se inscreva no canal e ative as notificações, que é para você ser lembrado toda vez que eu publicar um vídeo novo. Muito obrigada e até a próxima!